quando eu vi a bondade de alguém finalmente se esgotar. Mas antes, não esqueça de seguir a página para mais histórias todos os dias. Vamos ao relato. Eu nunca fui do tipo que perde a calma. Sempre fui aquela pessoa paciente, que escuta todo mundo, ajuda todo mundo e raramente diz não. Eu acreditava de verdade que ser bom era uma escolha e que o mundo precisava de gente assim. Mas um dia, eu aprendi, da pior forma possível, que até o coração mais generoso tem um limite e que o som do estouro é ensurdecedor. Eu me chamo Lívia, tenho 30 anos e por muito tempo minha vida girou em torno de agradar os outros. Meus amigos, minha família, meus colegas de trabalho, todos sabiam que podiam contar comigo. Se alguém precisava de carona, eu ia. Se precisavam de ajuda com o trabalho, eu ficava até mais tarde. Se alguém estava mal, eu era o ombro, o ouvido, a terapeuta. E eu achava bonito ser assim. Até que comecei a perceber que as pessoas não viam minha bondade como algo valioso, mas como algo garantido. Eu virei um serviço gratuito, e ninguém percebeu que eu estava me drenando. Tudo começou com o meu melhor amigo, o André. Ele sempre foi meio perdido na vida. Mudava de emprego o tempo todo, se metia em relacionamentos problemáticos, e adivinha quem ele chamava para desabafar às 3 da manhã? Eu. Eu já estava dormindo, mas levantava, pegava o carro e ia até a casa dele porque ele dizia que não tinha mais ninguém. E eu acreditava. Ele me dizia que eu era o único porto seguro dele, e no fundo aquilo me fazia sentir importante. Mas ninguém percebe que ser o porto seguro significa viver em tempestade constante. A Camila, minha melhor amiga, era outro caso. Sempre cheia de drama, confusão com o namorado, com o chefe, com a vida. E eu sempre ali, escutando, acolhendo, dizendo que tudo ia ficar bem. Ela até dizia, não sei o que faria sem você, amiga. Eu sorria, mas já estava cansada de ser o alicerce. Eu só não percebia que ser o alicerce significa nunca poder desabar. E tinha minha irmã mais nova. Sempre que brigava com os pais, adivinha para onde ela vinha? Para minha casa. E claro, eu fazia jantar, emprestava dinheiro, comprava remédio, pagava conta, e achava normal, porque família para isso, certo? Só que ninguém nunca perguntou se eu estava bem, se eu podia ajudar, se eu queria. Um dia, acordei diferente. Cansada. De verdade. Era um domingo e eu tinha passado a madrugada acordada ouvindo o André falar sobre mais uma ex que o destruiu. No meio do desabafo ele soltou, você é perfeita, sabia? Pena que eu não te vejo assim. Pela primeira vez, eu não senti orgulho. Eu senti nojo. Naquela manhã, olhei no espelho e vi uma mulher esgotada, com olheiras fundas e um vazio enorme no peito. Eu não sabia quem era mais. Eu só existia em função dos outros. Nos dias seguintes, tentei mudar. Comecei com pequenos nãos. Quando a Camila me ligou chorando, dizendo que queria vir pra cá porque o namorado não respondeu mensagem, eu disse, amiga, hoje não dá. Ela ficou em silêncio e depois respondeu, nossa, tá grossa por quê? Quando o André pediu carona, disse que estava sem gasolina. E quando a minha irmã pediu dinheiro, falei que não podia. E aí eu percebi que minha bondade era condicional. Eles só me queriam por causa dela. As reações foram previsíveis. O André parou de falar comigo por uma semana. Depois apareceu dizendo que sentia minha falta, mas que eu andava fria. A Camila me mandou um textão dizendo que eu tinha mudado e que agora me achava melhor que os outros. Minha irmã ficou ofendida e me chamou de egoísta. E sabe o que eu fiz? Nada. Pela primeira vez, eu não tentei consertar nada. Só fiquei em silêncio. Mas o ponto de virada aconteceu num jantar na minha casa. Convidei todos. Queria ver se ainda existia a amizade ali ou se era tudo conveniência. Eles chegaram, cada um com um pedido diferente. A Camila queria vinho, o André queria cerveja, minha irmã pediu sobremesa. Eu servi tudo, sentei à mesa e fiquei ouvindo as conversas. Eles falavam deles, dos problemas deles, das novidades deles. Ninguém me perguntou como eu tava. Nenhuma vez. E quando tentei contar que tinha sido demitida naquela semana, o André cortou. Ah, relaxa, você vai achar algo rapidinho, você sempre se vira. E voltou a falar dele. Foi ali, naquela mesa, que a minha bondade se esgotou. Eu olhei para cada um deles e percebi que eu estava ali por hábito, não por amor. Eu era o pano de chão emocional deles, e ninguém percebia. Levantei, tirei os pratos da mesa e disse calmamente, eu acho que eu não quero mais ser essa pessoa para vocês. Eles riram, acharam que era brincadeira. Eu continuei, sério, eu tô cansada. Cansada de ser útil só quando convém. Cansada de ser boa para quem não me vê. Cansada de me doar pra gente que nem percebe que eu existo fora dos favores que eu faço. O silêncio foi absoluto. A Camila começou a chorar, o André disse que eu estava viajando, minha irmã se levantou e foi embora. E eu, pela primeira vez, me senti em paz. Naquela noite, apaguei o grupo de WhatsApp. Bloqueei ligações depois das 10 horas da noite. E jurei pra mim mesma que nunca mais deixaria ninguém sugar o que eu tinha de melhor. Passei semanas sem notícias deles. Ninguém perguntou se eu estava viva, ninguém veio atrás. E aí foi que eu percebi o quanto eu era descartável. Eu só valia enquanto era útil. E quando parei de ser, deixei de existir. Hoje, 1 ano depois, vivo sozinha. Tenho poucos amigos, mas verdadeiros. Gente que não aparece só quando precisa. Aprendi que bondade sem limite vira escravidão emocional. Que amar os outros não significa se anular. E que às vezes, o ato mais gentil que você pode fazer é colocar um limite. Às vezes ainda me perguntam, você não sente falta das pessoas? E eu respondo, não. Eu sinto falta de mim mesma, daquela que eu era antes de me transformar em ferramenta de conserto para os outros. Porque no fim, a verdade é simples. Toda a bondade tem um preço. E quando você paga sozinha por tempo demais, uma hora a conta vence. Foi nesse dia que eu vi com os meus próprios olhos a bondade de alguém se esgotar. A minha.